Deixa que eu falo, tudo bem, galera? De volta aqui no canal, a gente tem muita coisa pra falar, né? Teve a oficialização da contratação do Arthur. Amanhã, sexta-feira, 1h30 da tarde, começa o evento de apresentação dele, lá no auditório da Arena do Grêmio. Mas eu quero falar sobre o Marcelo Marques, né? A reunião que aconteceu durante a tarde inteira desta quinta-feira, envolvendo Antônio Dutra Júnior com o Marcelo Marques. E eu vou falar para vocês informações que a gente obteve, até na saída lá, depois da reunião, a reportagem de GZH estava lá próximo, e aí ouviu diretamente do Antônio Dutra Júnior. Eu busquei mais algumas informações e eu tenho uma sensação que ela tá mudando de forma muito positiva. E tomara, por ser gremista, né, que eu tenha razão. Eu tô com uma sensação de que o Marcelo Marques vai concorrer à presidência do Grêmio. De que ele precisa de um tempo, o Dutra até fala sobre isso, né, dessa blindagem que seja necessária para ele, para que o Marcelo consiga entender tudo o que estava acontecendo e o porquê que ele estava levando tudo tão a sério. Vamos falar sobre essas situações. Antes disso, me dá aquela moral aí, te inscreve no canal, dá o teu like, aperta o sininho para receber as notificações. Muito obrigado pela audiência de vocês todos, tanto pela manhã no Futebol Alegria do Grêmio, 9 da manhã, quanto às 4h30 da tarde, de segunda a sexta também, que tem o de tarde. Muito obrigado aí pelo carinho de todos vocês da audiência. Não tá inscrito no canal, te inscreve aí, deixa o teu like, aperta o sininho para receber as notificações. Depois da vinheta, eu chego pra gente atualizar as informações do Grêmio nessa quinta-feira e falar sobre a reunião de tentativa de convencimento e até de blindagem entre a direção futura do Grêmio e do candidato Marcelo Marques. Sim, eu estou apostando que ele vai ser candidato à presidência do Grêmio. Deixa eu aproveitar para falar, antes da gente entrar no conteúdo direto, da Mais Ágil Assessoria, porque se tu tiver saldo de FGTS parado no banco, a Mais Ágil Assessoria te auxilia a antecipar o resgate do teu saldo de FGTS. Aqui, ó, vai aqui na descrição do vídeo, clica no link, tu vai conversar diretamente com a Mais Ágil Assessoria. Eles têm expertise no mercado, eles têm a possibilidade de te evitar qualquer tipo de burocracia, com segurança, 2 palitos, o dinheiro tá na tua conta. Aqui, descrição do vídeo, clica no link e fala com a Mais Ágil Assessoria. Bom, vamos lá. Deixa eu começar pelo Arthur. Eu me empolguei com o que eu vi do Arthur, tá? Na apresentação, por quê? Porque o Arthur é um jogador que dá pra dizer experiente, ele não é tão velho assim, ele tem 29 anos, mas ele passou pelo Barcelona, ele passou pela Juventus, ele passou pelo Liverpool, ele teve na Fiorentina, recentemente estava na Espanha, no Girona, e ele disse que ele ficou 2 ou 3 noites sem conseguir dormir direito, ansioso pela volta. E ele até disse assim, olha, fazia muito tempo que eu não ficava tão ansioso assim. A chegada dele, a imagem dele olhando a arena, quando ele estava chegando ainda ali chegando do aeroporto, ele me pareceu com os olhos marejados. Ele disse assim, eu bati o pé pelo Grêmio, porque tinha proposta boa financeiramente, tanto para mim quanto para o clube. Mas eu deixei claro para eles que eu queria jogar no Grêmio, que o Grêmio é a minha casa. Eu gostei muito da forma, sabe, empolgada, motivada que o Arthur chegou. Porque, poxa, a gente tá acostumado a lidar aí com tantos outros jogadores que já estão consagrados, com a vida toda organizada financeiramente, que já conseguiram tudo que precisavam, chegaram à seleção brasileira, e o cara volta, às vezes, para passar férias, para andar de pantufa. Não é o que eu senti do Arthur. Mas deixa eu entrar nessa questão da reunião, tá? Bom, a gente vem falando muito nos últimos dias, as últimas horas, sobre toda essa situação de pressão que foi submetido o Marcelo Marques. Quando tem uma reunião, e eu quero destacar muito aqui o Antônio Dutra Júnior, que vai ser o vice-presidente de futebol na chapa do Marcelo, pelo seguinte, o Dutra foi o cara que mais insistiu, mesmo quando ninguém acreditava que o Marcelo pudesse aceitar ser candidato. Porque o próprio Marcelo dizia, cara, eu sou torcedor, eu quero continuar ajudando, eu vou estar sempre ajudando o Grêmio, mas eu não quero me envolver em política. O Dutra foi lá, bateu e conseguiu convencer o Marcelo Marques. E só tem uma pessoa nesse momento que pode ter a capacidade de convencer o Marcelo a entender que ele está sob pressão, que ele precisa descansar, recarregar as energias, mas que ele não pode abrir mão do sonho dele de ser candidato a presidente. E é justamente o Antônio Dutra Júnior. E é quem foi conversar esta tarde. Eu até confesso a vocês, eu não perguntei se mais pessoas estavam envolvidas na conversa, mas eu até falei agora no final da tarde com o Dutra sobre algumas situações e eu fiquei com a sensação, e a mesma sensação que o Dutra me passou, e baseado em outras situações que eu também fui atrás,
O Marcelo precisa de um tempo, o Marcelo precisa ser blindado. O Marcelo conseguiu, em pouco tempo, trazer para o torcedor uma esperança que o torcedor não tinha há muitos anos. Porque o Marcelo não é apenas a questão do cara, o cara que tem condição financeira. Não, o Marcelo sempre deixou muito claro e explicou quais seriam os passos para que ele desse um primeiro empurrão no Grêmio e que depois, com a gestão aplicada por ele, o Grêmio pudesse caminhar com as próprias pernas. E é isso que, de certa forma, seduziu, encantou o torcedor do Grêmio. E o Marcelo sabe de todo o envolvimento que o torcedor está fazendo nas redes sociais. E eu tô com essa sensação. Eu de ontem para hoje, assim como todo mundo, ontem a gente foi impactado, ficou desanimado, e hoje eu tô muito mais otimista. E se eu tivesse que fazer uma aposta agora, eu apostaria tudo que o Marcelo vai ser candidato à presidência do Grêmio. Que o Marcelo precisa de alguns dias, o Marcelo não vai estar na chapa do Conselho, a chapa vai ser encabeçada pelo seu Celso Rigo, mas o Marcelo, para ser presidente, não precisa ser conselheiro. E é esse tempo que o Marcelo vai dar agora. Porque o Marcelo, por onde ele passa nos últimos dias, vai abastecer o carro no posto de gasolina, vem alguém e diz assim, pô, presidente, temos que ajeitar as coisas aí, presidente. Tem que voltar, estamos precisando... Então o Marcelo virou, sabe, a voz de todo mundo, é todo mundo achando que o Marcelo é um salvador da pátria. Porque ele passou essa credibilidade e essa ideia de competência para poder fazer isso no Grêmio. Mas eu tô vindo aqui para dividir isso com vocês. Conversei agora à tarde, depois do final da reunião, alguns minutos com o Antônio Dutra Júnior, e eu tô com essa sensação de que o Marcelo ele vai ter esse tempo, ele vai aliviar essa pressão, ele precisava dividir isso com todo mundo. E ele dividiu, porque o Marcelo é esse tipo de ser humano. Ele fala, se ele tiver que falar, ele vai falar. Mas eu tô muito otimista, assim, de coração. Ontem eu dormi desanimado e com a sensação de certeza que o Marcelo não seria candidato. Hoje eu vou dormir animado e tendo um encaminhamento para ter uma certeza. Eu só posso ter a certeza quando ele dizer que vai voltar. Mas eu tô acreditando sim, que todo o clamor que aconteceu por parte do torcedor do Grêmio e vai continuar acontecendo, eu tô muito otimista. Eu tô dizendo para vocês, já repeti várias vezes isso. A minha sensação é que sim, o Marcelo Marques vai reconsiderar e ele vai ser candidato a presidente do Grêmio. Até daqui a pouco. Te inscreve no canal antes de sair do vídeo, por gentileza, e deixa o teu like.